Durante 18 anos, eu estive em um casamento que, por muitas vezes, eu achava que era normal. Mas hoje, com mais consciência, eu vejo que eu tive em situações abusivas e controladoras. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, para você que está chegando aqui agora, ainda não me conhece, não faz parte dessa família linda e maravilhosa que nós estamos criando aqui nesse canal, eu vou me apresentar. Meu nome é Delma e o intuito desse canal é compartilhar com vocês tudo que eu estou fazendo para a minha mudança de vida, né? Todas as energias que eu busco no universo para mudar a minha vida. Algumas práticas que eu adoto, né, para mudar. Então, aqui eu vou documentar tudo e mostrar para vocês. Eu quero criar um vínculo, uma família, uma união com esse canal e transmitir para vocês tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, eu quero compartilhar com você. Então, bora lá. Vou começar contando o meu relato, né, o relato da minha vida, a minha experiência, né? Eu tive um relacionamento há alguns anos atrás, onde, sabe, na época, eu não entendia, não tinha a compreensão que eu tenho hoje, né? E por muitas vezes eu passei por situações, sabe, difíceis, desafiadoras, muito complicadas, sabe, muito turbulentas. E hoje eu vejo que não eram situações normais de um casal, né? Eu nem sei como começar, assim, como começar a contar essa minha história para vocês, mas eu vou tentar, tá? Então, tinha muitas situações onde eu era, sabe, menosprezada, diminuída, né? Vou falar em atitudes, né? Coisas que aconteceram. Vamos supor, às vezes eu fazia uma comida, né? Tinha pessoas na minha casa, minha família, a família dele e tal. Eu fazia uma comida. Todo mundo gostava da minha comida, né? Mas a pessoa sempre botava um defeito. Ah, mas se tivesse sido assim, se tivesse feito isso, teria ficado melhor. Se tivesse feito desse jeito, teria ficado melhor. Nunca estava bom. Todo mundo podia gostar. Se alguém elogiasse, podia contar que ia botar um defeito. Ah, mas isso aqui passou do ponto. Ah, isso aqui, sabe? E era sempre a mesma história, sempre a mesma coisa, né? Uma outra situação assim que foi muito, sabe, me marcou muito na época, foi ele conversando com uma outra pessoa, né? Estávamos três, eu, mais uma mulher e ele. E aí ele conversando, né? Nós três conversando e tal. E aí ele falou assim: ai, se tivesse mulheres assim, eu teria. Não, como é que ele falou? Ah, eu seria muito feliz se eu tivesse encontrado uma mulher assim como você na minha vida. Não era cantada, não era nada, até porque era muito próxima, era da família sangue, né? Então não tinha cantada nem nada. Foi só mesmo o fato da pessoa ser uma pessoa, sabe, bacana, uma pessoa legal, uma pessoa inteligente, num status legal, né? Ter um trabalho, um status profissional legal, sabe? Então, ele juntou essas características e falou isso. Estava eu, ele e mais a outra pessoa, sabe? Isso me deixou, assim, chocadíssima na época, porque, sabe, como assim? Eu não era o bastante, eu não era o suficiente, eu não era uma pessoa boa, uma pessoa que tivesse a altura dele, sabe? Como é que uma pessoa vai falar isso na frente da tua mulher, entendeu? Para uma outra mulher
sabe, ficou uma situação muito ruim. E na época eu senti, mas eu me calei. Eu não falei nada, sabe? Eu não falei nada. E muitas outras situações, né, que eu passei e que, sabe, hoje eu vejo que eram, sabe, situações, eu não podia, sabe aquela coisa assim, eu trabalhava fora, né? Então eu saía do meu trabalho correndo. Sabe o que é correndo? Dava a hora, eu saía, eu pegava o mesmo ônibus todos os dias, porque eu não podia chegar em casa mais tarde, sabe? Porque eu sei que ia ter perguntas. Ah, por que que você chegou mais tarde? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Então são coisas que hoje eu vejo que não é normal, mas que na época eu não imaginava, assim, não passava pela minha cabeça que eu estava sendo controlada, que eu estava, sabe, é, 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 sendo, sendo uma atitude abusiva, né, uma coisa tóxica. Na época eu não pensava nisso, né? Mas quando a gente passa pela situação, nem sempre a gente identifica, sabe, o que está passando, né? E com esse meu relato aqui, contando a minha história, eu eu quero alertar vocês, sabe, o máximo de pessoas possível, o máximo de mulheres possível, sabe, que a gente não tem que aceitar tudo, aceitar o que é dito pra gente, ou, sabe, a gente tem que aprender a ter voz dentro do nosso relacionamento também. Eu não estou dizendo brigar, viver em discussão, não é isso. Mas a gente tem que impor a nossa vontade também. A gente tem que se impor no relacionamento também, sabe? Mas eu entendo muita coisa hoje. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas se você, sabe, se acontece isso com você no casamento, por que que você não deixa a pessoa? Por que que você não sai desse relacionamento? Pode até não ser um casamento, pode ser um namoro, também acontece, né? Mas a gente fica tão dependente da pessoa, sabe, por muitas vezes, né, que a gente não enxerga, né, ou então a gente se acomoda. Eu acho que o meu caso foi mais de me acomodar, acomodar com a situação, sabe, de achar que, ah, é assim mesmo, ah, é porque tem ciúmes, ah, é porque gosta muito, ah, né, o jeito dele, ele é assim, né, não, ele não fez por mal. Então, a gente vai sempre, sabe, fazendo. E aconteceu tanta coisa, sabe, comigo que até eu abrir os olhos e ver que realmente aquilo ali não era certo, né? Foi quando eu dei um basta no meu casamento. Eu, eu passei por muitas coisas, sabe? Muitas coisas que hoje eu não passaria. Hoje, realmente, eu não passaria. Muitas coisas que eu ouvi quieta, calada, e hoje eu jamais, sabe, ouviria calada, né? E a gente tem que aprender a identificar essas situações e se impor em cada situação, sabe? Para a gente não não ficar sempre abaixando a cabeça, sabe, para esse tipo de coisa. Então, eu vou comentar aqui com vocês algumas situações que é para que vocês estejam atentas, né, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Uma coisa muito, assim, peculiar nesse relacionamento é a manipulação emocional, sabe? É te manipular. Ah, poxa, fica comigo. Ah, não vai não. Você tem uma festa para ir, você tem alguma coisa. Ah, não vai não, eu vou ficar tão sozinho, sabe? Esse tipo de coisa assim, tentar te manipular emocionalmente, né? E é uma coisa que a gente acha no momento, né, na situação ali no olho do furacão, que é a situação que a gente está passando no momento, a gente pensa que, ah, poxa, ele gosta tanto de mim, não quer ficar longe de mim, né? Ah,
não tem nada a ver isso, não é manipulação. Óbvio que a gente não entende que isso é uma manipulação, sabe? É uma barganha. Ah, fica comigo, poxa, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de ficar do seu lado, sabe? Não vai não. Não vai nesse compromisso, não vai sair com as suas amigas, não vai ver a sua mãe. Fica comigo, fica aqui, vamos ver uma televisão, vamos assistir um filme, né? Então, isso é manipular você. Outra coisa muito, muito corriqueira é o isolamento, né? Geralmente, esses parceiros, eles procuram te isolar. E foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu eu me isolei da minha família, dificilmente, sabe? A minha família, eu ia à casa da minha família, dos amigos, então, eu já não tinha mais amigos. Eu lembro que eu tenho a minha melhor amiga, foi o casamento dela. E nós fomos ao casamento, né? Ela convidou, nós fomos ao casamento e tal. E lá eu vi todos os meus amigos de infância. Nós tínhamos um grupo grande na rua que eu morava e todos os meus amigos de infância estavam no casamento dessa minha amiga. E todo mundo dançando, se divertindo, e eu estava lá sentada, né? Não levantei para me divertir com os meus amigos, porque eu não podia. E não era o não podia que a pessoa dissesse para mim, não, você vai ficar aqui sentada do meu lado e não vai sair. Não era isso. Nunca foi dito isso. Mas eu sabia que se eu fosse, a pessoa não ia gostar. A pessoa ia reclamar e ia arrumar algum pezinho de briga, sabe? Então, para eu evitar a briga, eu não fazia as coisas, sabe? Eu lembro que eu levantei para ir ao banheiro e estava todo mundo, eu passei pela pista de dança, todo mundo dançando, vem dançar, vamos brincar, e não sei o que, me puxando, brincando comigo, como é que você tá, e não sei o que, e eu dancei ali 2 minutinhos, acho que nem foi isso, 1 minuto, eu dancei, brinquei, oi, tudo bem, não sei o que, sabe, e aquela coisa gostosa, e eu querendo participar daquilo, né, mas eu passei, fui ao banheiro, voltei, sentei no mesmo lugar que eu estava, e não participei da felicidade junto com os meus amigos e com essa minha melhor amiga que estava se casando, sabe? Estava todo mundo ali feliz por ela e eu sentada. Então, é muito comum que você seja isolada, principalmente dos seus amigos, né? A minha família, eu ia na casa da minha mãe, das minhas irmãs, de vez em quando, ou eles iam na minha casa, porque eu impunha isso também, né? Não era por livre e espontânea vontade dele que a minha família estivesse na minha casa, né? Mas era isso. Eu lembro uma coisa que hoje em dia eu já consegui superar um pouquinho mais, sabe? Mas foi o falecimento da minha mãe. Eu lembro que era Páscoa. Era Páscoa e eu tinha ido numa quarta-feira levar o peixe para minha mãe, porque eu tinha prometido a ela que eu daria o peixe da Semana Santa, né, da Sexta-feira Santa. Aí eu fui na casa dela levar o peixe, conversei com ela, aí falei, mãe, olha, na sexta-feira eu não venho almoçar, porque a família, né, do meu companheiro vai estar lá em casa, e eu venho no domingo, passar o domingo de Páscoa com a senhora. Aí conversamos ali rapidamente, né? E ela relatou que estava cansada e tal. E aí passou. Passou a sexta-feira, eu não fui almoçar com a minha mãe. No domingo que eu ia almoçar com a minha mãe, teve uma briga em casa horrorosa e eu fiquei em casa, comi miojo, né? Comi macarrão instantâneo e não fui almoçar com a minha mãe. E fiquei em casa sozinha, porque ele também não ficou em casa. Ele saiu, né? Foi para a rua
e eu fiquei em casa sozinha. E passou esse dia. Na segunda-feira, eu recebo um telefonema de que a minha mãe tinha sido internada. Minha mãe estava passando mal e eu fui para o hospital e dali eu não vi mais a minha mãe. Minha mãe ficou uma semana internada e veio a falecer. E eu não estive mais com a minha mãe. O último dia que eu tive com a minha mãe foi na quarta-feira. E eu deixei de passar o domingo de Páscoa, o último dia. É difícil ainda. Eu já superei muita coisa com relação a isso, mas ainda me dói um pouquinho, sabe? E falando aqui para vocês, minhas amigas, eu ainda sinto um pouquinho isso. Antes eu não conseguia nem falar, hoje eu já consigo, mas ainda me dói, sabe? O último dia da minha mãe, o domingo de Páscoa, eu não consegui passar com ela, porque eu fui manipulada, sabe? Por alguém. Eu me deixei manipular por alguém. Eu poderia muito bem ter pego um ônibus e ido para a casa da minha mãe, mas não, eu não tive forças. Por isso é que eu digo que eu entendo muito, sabe, essas mulheres que continuam nesses casamentos abusivos, nesses relacionamentos tóxicos e não têm força para sair. Porque na época eu também não tive força para sair, né? E eu não pude ter o último dia com a minha mãe, porque se eu fosse, eu sabia que teríamos brigas, discussão, e seria um inferno, e aí eu preferi, mais uma vez, ceder, né? E tem sabe, outros sinais de que você está passando por esse momento, né, por esse relacionamento tóxico. Quando ele te desvaloriza, como ele fazia comigo, quando eu fazia as comidas e todo mundo gostava, mas ele botava defeito. Quando ele, conversando com outra pessoa, me diminuiu, né, porque eu não era o suficiente para ele. E outras situações que eu passei, sabe? E é muito ruim isso, gente. Abre os olhos, não se deixe diminuir por ninguém, sabe? Veja, reveja, sabe, o seu inegociável, entendeu? É uma palavra que eu venho escutando muito e venho aprendendo com relação a situações inegociáveis na nossa vida. A gente tem que ter, sim, sabe, o inegociável, aquela coisa que a gente não aceita nada, não aceita de ninguém, sabe? Então, a gente tem que sentar, conversar, tentar dialogar, mostrar para a pessoa que aquilo ali feriu, aquilo ali machuca, que aquilo ali não é certo, sabe? Você não precisa viver a sua vida sozinha. Eu não queria viver a minha vida sozinha. Eu queria que ele estivesse incluído na minha vida, mas não, ele não queria isso. Ele queria me manter ali, ou no núcleo dele, né? E não está certo. A gente tem que entrar num acordo, você tem que ter a sua liberdade, né? Eu não podia chegar em casa com uma sacola, um saquinho, sabe? Se eu comprasse uma camiseta, eu não podia chegar em casa com esse saquinho de compras. Eu tinha que esconder, eu tinha que ver uma hora que não estava em casa, sabe? Ou amassar, botar dentro da bolsa para poder chegar em casa e não ver. E olha que era com meu dinheiro, porque eu trabalhava fora, né? Mas eu não podia comprar nada, porque era sempre exagerado, né? Sempre era muito, entendeu? Se me visse conversando com alguém, já era um problema. Ah, quem é?
sabe? Quem é? Teve uma vez, eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, eu estava chegando na casa da minha mãe, ainda não morava com essa pessoa. E a pessoa estava no portão e eu parei no meio, assim, na rua, né? Parei para conversar com um rapaz, que, por sinal, era meu primo. Meu primo. Parei para conversar, para perguntar como é que estava a minha tia e tudo mais, né? E tal. E parei ali para conversar, o quê? Uns 3 minutos, só para perguntar como é que estava tudo, todo mundo e tal. E tá, eu fui para casa. Estava subindo, ele estava no portão. E aí ele fez aquela coisa, aquele dia já acabou, né? Ah, perguntou quem era, que não sei o quê. E toda vez, aí passou. Toda vez que a gente brigava, ele tocava no assunto de eu ter parado para conversar na rua com essa pessoa, com esse rapaz, que era meu primo, né? E aí toda vez ele jogava na minha cara, que eu sabia ficar parada no meio da rua conversando com um homem, que não sei o quê, que não sei o que lá, entendeu? E coisas que eu não percebi. Se eu tivesse percebido antes, né? Se eu tivesse tido uma luz ou alguém para me mostrar que aquilo não era certo, talvez eu não tivesse prosseguido com o relacionamento. Mas hoje eu penso assim, sabe? As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Então, não permita. Dialogue, mostre. Olha, não foi legal. Aquela forma que você falou comigo não tá legal, eu não gostei. Me magoou, me machucou, sabe? Não abaixa a cabeça. Se você comprou alguma coisa, seja uma blusa, um sapato, não, eu comprei, é meu, é com meu dinheiro. Ou que não seja, você tem que, sabe? É muito complicado o relacionamento desse jeito, mas tem vários sinais, tem diversos sinais que você pode ver que acontece. Gente, esse vídeo está ficando enorme. Se vocês deixarem, eu fico aqui conversando com vocês até o outro dia. Mas o que eu quis mostrar aqui nesse vídeo é que tem sinais sim. Você tem que prestar atenção em cada sinalzinho, em cada, sabe, detalhe do seu relacionamento e não se deixar diminuir por ninguém. Lembre-se, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Então, não permita. Seja você, seja a dona dos seus desejos, das suas vontades e, sabe, fale sim, olha, não gostei, não é assim, não pode ser assim, né? Que as coisas vão melhorar, que você vai se sentir melhor e não vai ter tantos traumas para carregar, tá bom? Então o vídeo foi esse hoje, eu quis contar um pouquinho do que eu já vivi num relacionamento tóxico e abusivo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou comigo até agora, clica aí, segue o canal, compartilha e deixa aqui nos comentários, você já passou por alguma situação desse jeito? Conta para mim. Ou então dê dicas de sinais que podem estar acontecendo na vida das pessoas, né, no relacionamento, que pode ser um sinal de sim um relacionamento tóxico e abusivo, tá? Então deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo!